Nos anos 90, uma palavra dentro dos consultórios de psiquiatria causava calafrios. Borderline. Era o monstro dos anos 90. Receber um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline era como se fosse o mesmo que receber uma sentença social. Instável, manipulador, impossível de conviver. E, obviamente, sem jeito. Não se falava em remissão de sintomas. Mas será que essa visão, lá da década de 90, continua vigorando agora, em 2025? Mas o que será que mudou? E hoje, 25 anos depois, será que o border ainda é visto como um monstro intratável? Eu sou Lete Amorim, psicanalista, pós-graduada em musicoterapia, e hoje administro um grupo que se chama Border Sem Filtro. No grupo Border Sem Filtro, nós acreditamos na remissão dos sintomas. Nós, especializados no transtorno de personalidade borderline, eu e mais a Suzy Semanaca, profissional, juntas, estamos desempenhando esse funcionamento, essa rede de apoio, onde a gente oferece a valores sociais o acesso a diversos processos terapêuticos. Terapia em grupo com a abordagem da psicanálise, terapia em grupo com a abordagem da musicoterapia, grupos de estudos em dialética comportamental, atividades e dinâmicas diárias, uma rede de apoio que funciona 7 dias da semana, incluindo finais de semana e feriados. Tudo visando a autorregulação, o autoconhecimento e a remissão dos sintomas do transtorno de personalidade borderline. Porque nós não somos só um diagnóstico. Nós somos muito mais do que isso. E nós aqui acreditamos em você. O nosso diferencial é exatamente sermos profissionais da área da saúde mental e ser também borderlines. Então, nós sentimos o que o border sente, entendemos e fizemos o nosso processo. E hoje estamos juntas em remissão de sintomas, ajudando vocês que querem também atingir a remissão dos sintomas. Venha, faça parte do grupo Border Sem Filtro. As informações você encontra na primeira mensagem fixada logo abaixo desse vídeo. E se esse vídeo fizer sentido para você, curte, comente, compartilhe e se inscreva aqui e lá no Instagram. Border Sem Filtro, onde você vai ser tratado com respeito e acolhimento, onde nós sabemos o que você sente, onde nós lutamos todos os dias por nossa remissão de sintomas. Havia uma dificuldade imensa em se oferecer tratamento especializado para o borderline nos anos 90. Muito poucos profissionais gostavam de atuar especificamente dentro desse nicho, o borderline, por demandar muita energia e tempo, conhecimento e estudo contínuo e, claro, um manejo clínico muito específico para o atendimento desses pacientes. E como havia esse mito de que o borderline não tinha jeito, não tinha solução e não havia melhora, muitos se desinteressavam em oferecer um tratamento para o borderline com base nesse mito. Para que vou oferecer um tratamento para um borderline se não há cura, se não há jeito, se não há remissão dos sintomas? Também foi tido, na época, como um paciente difícil de se tratar. Muitos pacientes borderline, sim, começam um tratamento e logo desistem desse tratamento. Muitos até criam muita resistência nesse processo de transferência para o terapeuta, para o profissional da área da saúde mental.
Muitos também respondem com reatividade, agressividade, em momentos onde são levados a olhar para os seus conflitos internos. E essa dificuldade que o border também tem em estar em crises após crises, também é visto como inviabilizante de um progresso dentro do tratamento terapêutico. Sempre tendo que manejar crises e nunca progredindo para a próxima etapa. O terapeuta se sentia muito desmotivado e desafiado diante de um paciente borderline. E o borderline se sentia completamente abandonado no sentido de ter alguém efetivamente com um olhar e manejo clínico adequado e especializado, ajustado para o tratamento específico do transtorno. Mas os tempos mudaram, ou não? Em comparação com os dias atuais, na década de 90 havia muito pouca informação sobre saúde mental disponível. E muito menos ainda sobre transtornos de personalidade. E logo, o borderline virou o bicho-papão da psiquiatria durante esta década. Muitos diziam, borderline? Não atendo não. Recusavam atender pacientes borderlines. Era muito comum ver pacientes borderline sendo rejeitados, mal diagnosticados e muitas vezes abandonados em momentos cruciais, em momentos de crise. Mas talvez não fizessem isso por maldade. Acredito que era por medo, despreparo e falta de conhecimento. É inegável que durante a década de 90, o transtorno de personalidade borderline foi um dos diagnósticos mais estigmatizados. E o que mudou para os dias atuais? Era comum profissionais dizendo que é um dos transtornos mais complexos e difíceis de tratar. E por conta disso, muitos evitavam atender borderlines. Muitos tinham medo e não sabiam muito o que fazer em momentos de crise. A intensidade emocional e a impulsividade em momentos de crise sempre foi um fator desafiador para os profissionais. E mais ainda, na época, a mídia ajudou a construir essa imagem de monstro. Muitos filmes mostravam personagens borderlines com aquele estereótipo de perigosos, manipuladores, altamente agressivos. Era como se a pessoa borderline não tivesse alma. Muitos associavam a psicopatia. E o que era visto e mostrado era só um rastro de destruição e perversidade. O problema é que, ao invés de acolher, o sistema rotulou. As crises emocionais eram vistas como chantagem, manipulação. E a impulsividade e intensidade no sentir era vista como uma falha de caráter. Era um caos silencioso, que muitas vezes recebiam conselhos frios. Corte o contato. Ele não tem jeito. Ela é tóxica. E isso criou um ciclo de abandono e rejeição. E como a instabilidade emocional do borderline, carregado de muita intensidade, ameaçava todos os seus relacionamentos, o borderline era visto como um monstro. Hoje, alguns sabem que o borderline não é monstro. Hoje, muitos profissionais vêm até as redes sociais para esclarecer que por trás desse monstro todo existe uma pessoa ferida. Um ser humano machucado, tentando lidar com essa ferida do medo de ser abandonado. O que muitos viam como manipulação, no fundo, foi compreendido que é desespero. E o que muitos chamavam de drama foi compreendido como uma dor legítima. E ser chamado de incurável, hoje,
sabemos que existe remissão para esses sintomas. Felizmente, a história está mudando. Abordagens terapêuticas eficazes vêm trazendo imenso alívio e bastante resultado. Hoje, existem mais profissionais capacitados ao atendimento do transtorno de personalidade borderline. E hoje, nós, Borders, podemos vir aqui pedir por mais humanidade e compaixão quando se trata de olhar e falar sobre transtorno de personalidade borderline. Se você é pai, mãe, irmão, irmã, namorado, namorada, esposo, esposa de um borderline, saiba, você não está sozinho. Existe também um grupo de apoio aqui no Borders Sem Filtro, voltado para as necessidades de vocês. Conte conosco nessa caminhada. Vamos melhorar o nosso relacionamento com o nosso border querida? A gente segue juntos, porque informação cura e empatia transforma. Nesse canal, a gente fala sobre borderline sem rótulos, sem filtros, sem romantizar e sem demonizar. Buscamos uma aproximação profunda sobre a realidade que envolve esse transtorno. Porque aqui o borderline é tratado com o que ele mais precisa: verdade e humanidade. Se você quiser entender um pouco mais sobre transtornos de personalidade borderline, venha fazer parte do grupo Rede de Apoio a Familiares e Afins de Borderline. As inscrições estão abertas e mais informações você encontra na primeira mensagem fixada logo abaixo desse vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui o seu comentário, curte, se inscreve e compartilhe. E se você é borderline e gostaria de ter uma rede de apoio 7 dias na semana com valores sociais, onde se oferecem terapias em grupo com valores super acessíveis, incluído na mensalidade deste grupo, venha fazer parte do grupo Borders Sem Filtro. É simples, é só você mandar uma mensagem para o número de WhatsApp fixado na primeira mensagem logo abaixo desse vídeo. E agora a pergunta que não quer calar: será que essa visão de borderline monstro mudou? A resposta é sim e não. Existem alguns profissionais, como Felipe Figueiredo, Kurt Mendonça e Guido Palomba, que insistem nesse olhar conservador que estigmatiza o transtorno de personalidade borderline. Infelizmente, esses 3 nomes propagam esse estigma ainda nos dias atuais, porque sustentam uma visão conservadora da psiquiatria, visões antiquadas e moralistas e muitas vezes análises perigosas, associando ao borderline todo um estigma que carrega. Essa visão ultrapassada que associa o borderline a um ser mau caráter com um perfil francamente psicopático, onde propaga-se um rastro de destruição e perversidade por onde passa. E para que vocês possam entender o porquê eles sustentam essa visão ultrapassada, que o borderline faz parte do cluster bad, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O Guido é um psiquiatra forense, conhecido pelos seus trabalhos em perícias criminais. Em entrevistas, ele sugere que perfis de personalidade borderline se aproximam de perfis perigosos, como psicopatas, e não faz essa distinção de forma clínica e atualizada. Ele critica a visão da psiquiatria moderna, mas usa termos vagos como perturbações morais, confundindo o comportamento disfuncional do borderline com má índole, com caráter.
Palomba raramente aborda o assunto transtorno de personalidade borderline com um olhar da psiquiatria moderna e reduz a imagem do borderline a manipulador nato. Reforça o medo e afasta as pessoas do cuidado. Reforça o medo e afasta essas pessoas do cuidado, da família, do social, do acesso ao tratamento. Felipe Figueiredo, autor do livro Borderline e Mau Caráter, mistura conceitos clínicos com conceitos morais. Também tece críticas à psiquiatria moderna, fazendo alguma analogia e associando a psiquiatria moderna com ideologias políticas. E em seu livro afirma, abre aspas, a verdade é que uma parcela imensa das pessoas com borderline é mau caráter, mentirosa, dissimulada e movida por ódio, cego e bestial. Em entrevistas, chega a dizer que o borderline não tem empatia e que muitas vezes é perigoso, bem como um psicopata. Em seu discurso, Felipe ignora completamente a base traumática do transtorno de personalidade borderline, o papel da regulação emocional e as abordagens terapêuticas mais modernas. Enfatiza que o borderline não tem jeito, não existe possibilidade de remissão de sintomas para quem tem transtorno de personalidade borderline. Ele usa uma roupagem de realismo clínico, mas pratica violência simbólica. Já Kurt Mendonça, trazido muitas vezes por Rafael, viking de óculos, é menos conhecido, mas também figurinha presente dentro da psiquiatria conservadora. E reforça ideias muito semelhantes, que o borderline é manipulador, resistente ao tratamento e possui zero empatia. Também aproxima o borderline da psicopatia, transtorno de personalidade antissocial, sem respaldo nenhum das evidências clínicas modernas. Rafael, viking de óculos, gosta muito de propagar conteúdo onde vítimas de borderline vêm à internet dar o seu relato. E ele tem uma motivação muito pessoal para fazer esse tipo de conteúdo. Carregado de parcialidade, gosta de vir à internet propagar discursos contra o borderline, enfatizando o seu caráter perigoso, manipulador, promíscuo, fazendo associações, inclusive, com índices de HIV e homossexualismo, entrando a fundo muito na questão da sexualidade do borderline e estigmatizando e, claro, aumentando cada vez mais o preconceito contra o transtorno de personalidade borderline. Dando voz a homens vítimas de mulheres borderlines, que em geral contam histórias associadas à agressividade e sexualidade, comportamento promíscuo dentro do relacionamento, fazem com que uma experiência pessoal desses homens e dele próprio, generalizando assim a sua experiência pessoal e a experiência pessoal de cada uma dessas tais vítimas, porque não sabemos ao fato. Depende de um diagnóstico. Qualquer um pode vir na internet falar que foi vítima de borderline, de narcisista e seja lá do que, mas sem comprovação. Como que a gente vai ter certeza que realmente se trata de ser uma vítima de borderline? Muitos podem estar confundindo o transtorno de personalidade borderline com outro tipo de diagnóstico. E mais, mau caratismo não precisa ter um diagnóstico, uma CID para isso. O caráter é inerente ao ser humano.
E fazendo essa associação, colocando esses homens como vítimas de um transtorno de personalidade, excluindo totalmente a pessoa que está por trás do rótulo, generalizam e estigmatizam, demonizando o transtorno e acusando todos aqueles que defendem o transtorno ou que tentam, ao menos, passar um conhecimento mais realista sobre o transtorno de personalidade borderline, como pessoas que tentam romantizar, defender sem base alguma. Porque eles muitas vezes se utilizam de pessoas, profissionais, livros que têm o mesmo argumento que ele quer ressaltar, desconsiderando todos os outros que vão contra o seu ponto de vista. E falando mal dessas pessoas que falam o oposto do que eles acreditam. Isso não é propagar conhecimento. Isso é propagar ponto de vista. E cada um tem o direito de ter o ponto de vista que quiser. Mas não imponha o seu ponto de vista como uma verdade absoluta. De fato, a ciência atual mostra que o borderline tem sim empatia. Na verdade, empatia em excesso, muitas vezes mal regulada. A ciência moderna diz que o borderline está associado a traumas, abuso emocional, abuso sexual, negligência, abandono e até superproteção. A ciência atual também mostra que o borderline tem sim capacidade de mudança, ou seja, remissão dos sintomas. Transtorno de personalidade borderline e caráter pela ciência moderna não tem nada a ver. Quando um profissional diz que o borderline é mau caráter, ele não está fazendo ciência. Ele está fazendo julgamento. E isso mata. Segundo Guido Palomba, sentimentos de piedade, compaixão e altruísmo são inexistentes no indivíduo psicopata. Não existe remorso, culpa, arrependimento, porque está sempre certo. Isso descreve psicopatia e não transtorno de personalidade borderline. O psicopata tem déficit emocional. Estudos mostram que o paciente borderline, na verdade, possui uma carga de sensibilidade muito maior do que um indivíduo que não é borderline. Logo, o problema aqui não é a ausência, como ocorre nos psicopatas, mas sim o excesso. E aí, na sua opinião, estamos evoluindo ou involuindo? Ou continua tudo igual, como na década de 90? Deixe aí o seu comentário. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe e assista os outros aqui, porque pode também fazer uma grande diferença para todos aqueles que buscam mais informações realistas sobre o transtorno de personalidade borderline. E deixo aqui mais uma vez o convite. Caso você deseje entender um pouco melhor, convive com o borderline e queira fazer parte do nosso grupo de apoio a familiares e afins de borderline, mande uma mensagem para o número de WhatsApp fixado na primeira mensagem após esse vídeo. E se você é borderline e deseja fazer parte do grupo Border Sem Filtro, a rede de apoio 7 dias na semana para você, borderline, venha, faça parte hoje mesmo, faça a sua inscrição, mandando uma mensagem aqui para o número de WhatsApp, nessa primeira mensagem fixada. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.